Tudo começou com uma viagem de fim de semana. Éramos 5, eu, meu irmão Diego, minha namorada Luana e o casal de amigos, Marcos e Thaís. O plano era simples: acampar em uma região afastada no interior de Minas Gerais, cercada por mata fechada, sem sinal de celular e com um lago escondido que apenas os locais conheciam. No segundo dia, enquanto explorávamos uma trilha não sinalizada, Diego avistou uma estradinha de terra, quase engolida pelo mato. Não estava nos mapas e tampouco nos aplicativos. Era como se não existisse. Mas havia marcas de pneu recentes. Curiosos, resolvemos seguir. Foi aí que passamos por uma curva acentuada, e algo estranho aconteceu. A vegetação pareceu mudar. Mais densa. Mais escura. O silêncio ali era tão opressor que até os pássaros pareciam ter sumido. Mas o que nos deixou realmente em alerta foi o cheiro, uma mistura de madeira molhada, ferro enferrujado e algo podre. Depois de alguns minutos naquela trilha sufocante, vimos algo no meio das árvores. Uma cabana de madeira, aparentemente antiga, mas surpreendentemente bem cuidada. O mais estranho? Havia luz saindo das janelas. Lâmpadas acesas. E através do vidro, vimos uma mesa posta com 5 lugares, comida servida, e fumaça saindo de uma chaleira no fogão. Ninguém respondeu quando batemos. A porta estava destrancada. Entramos. O lugar estava quente, cheiroso, como se alguém estivesse nos esperando. Não havia sinal de poeira. A comida estava fresca, o fogão ainda aceso. Mas não havia nenhum som. Nenhum passo. Nenhuma voz. Apenas aquele silêncio, e o estalo ocasional da madeira rangendo no teto. Ficamos ali por alguns minutos, intrigados, até que Luana decidiu sair para pegar sinal no celular. Mas ela travou na porta. Quando fomos ver, a porta não existia mais. Era como se nunca tivesse existido. Apenas uma parede de madeira crua ocupava o lugar onde todos sabíamos que havia uma saída. Olhamos pelas janelas. Mas lá fora, nada era igual. As árvores pareciam mais próximas. O céu, mais escuro. E o mais perturbador, agora só havia mato em todas as direções. Decidimos explorar os cômodos da cabana em busca de outra saída. No quarto dos fundos, encontramos um baú cheio de fotografias em preto e branco. Todas mostravam pessoas diferentes, sentadas exatamente à mesa da cabana. A mesma mesa. A mesma toalha. A mesma disposição dos talheres. Em uma das fotos, eu estava lá. Sentado ao lado da Luana, com Diego atrás de mim. Mas aquela foto era antiga. Estava desbotada, com as bordas amareladas. Não fazia sentido. Thaís começou a chorar. Marcos tentou rasgar a foto, mas ela simplesmente não rasgava. E ao fundo do quarto, ouvimos um sussurro vindo do armário trancado: "Sentem-se. A comida vai esfriar." De volta à sala, percebemos que o relógio de parede estava parado em 3h17. Tentei girar os ponteiros, mas eles voltavam sozinhos para esse horário. Luana notou algo: o relógio estava em várias fotos também, sempre marcando o mesmo horário. Foi quando ouvimos passos pesados no teto. 1, 2, 3, e depois um arrastar, como se algo estivesse sendo puxado. Olhamos para cima. A madeira tremia, mas não havia como subir ali. Nenhuma escada. Nenhum alçapão. Então a chaleira no fogão começou a apitar sozinha, mesmo sem água. Marcos achou um espelho coberto por um lençol no corredor. Quando tirou o pano, ele refletia algo diferente. A imagem mostrava a floresta do lado de fora, mas com corpos pendurados nas árvores. Eram 5 corpos. Cada um com roupas idênticas às nossas. De repente, o espelho trincou. Um fio de sangue escorreu por dentro do vidro. E antes que pudéssemos reagir, ouvimos uma risada arrastada, vindo da cozinha. Quando voltamos lá, os pratos da mesa estavam vazios. Mas os talheres, sujos de sangue. Desesperados, começamos a quebrar as paredes da cabana. Mas era inútil. Atrás de cada parede, mais madeira. Nenhuma fiação. Nenhum sinal de estrutura real. Só madeira, 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 como se a cabana crescesse por dentro dela mesma. Thaís começou a rir. Depois chorar. Depois gritar. Ela apontava para o teto: "Tem alguém observando a gente." Olhei para cima. E por um instante, vi 2 olhos brilhando através da madeira. Piscando. Como se estivessem do lado de dentro. Mas não havia buraco. Só madeira. Quando percebemos, já era noite. Mas ninguém viu o sol se pôr. Sentamos na sala, exaustos. Cada um em seu lugar à mesa, como na foto.
O relógio ainda marcava 3h17. E então, a porta que tinha sumido, apareceu. Mas agora ela dava para uma escuridão infinita, onde se ouvia apenas sussurros e o som de algo sendo arrastado. Luana se levantou e caminhou até lá. Quando encostou a mão na maçaneta, desapareceu. Um por um, todos sumiram. Quando chegou minha vez, olhei para trás. E me vi sentado à mesa, sorrindo, congelado, em preto e branco. Foi no último verão que tudo começou. Eu, meu primo Rodrigo e 2 amigos da faculdade, Léo e Bruna, resolvemos fazer um acampamento numa área de mata fechada, perto de um rio onde costumávamos pescar com nossos pais. Era um lugar isolado, onde o sinal de celular desaparecia já nos primeiros quilômetros de trilha. Na primeira noite, o clima estava perfeito. Fogueira acesa, risadas, histórias idiotas de terror. Foi quando Bruna tirou da mochila um caderno velho, com páginas amareladas. Ela disse que tinha encontrado em um sebo, cheio de rituais e jogos sobrenaturais. Um deles se chamava A Oração dos Nomes Esquecidos. Bruna leu as instruções: escrever seu nome completo em um papel, dobrá-lo 7 vezes e enterrá-lo sob a fogueira apagada, repetindo uma frase 7 vezes. Quem me conhece, que me chame. Quem me vê, que me encontre. Rimos no começo. Era só uma brincadeira. Cada um escreveu o próprio nome, enterrou no chão e sussurrou as palavras. Depois brindamos e fomos dormir. Mas naquela madrugada, eu acordei com um som vindo debaixo da minha barraca. Como se alguém raspasse as unhas na terra. Na manhã seguinte, Léo estava pálido. Disse que tinha ouvido alguém sussurrar o nome dele várias vezes durante a madrugada. Achou que fosse algum de nós zoando. Mas ninguém tinha saído da barraca. Bruna começou a rir, dizendo que o ritual funcionava como um tipo de convite espiritual. Mas então, Rodrigo disse que também tinha escutado, mas o sussurro vinha debaixo do chão. Da direção exata onde enterramos os papéis. Eu tentei manter a calma, mas o clima mudou. A floresta parecia mais silenciosa. As árvores pareciam, inclinadas para dentro do acampamento. Como se nos observassem. Naquela noite, todos concordaram em dormir mais cedo. Mas o silêncio absoluto nos forçava a ouvir cada detalhe. E foi aí que começou de novo. Desta vez, todos ouvimos. Sussurros. Quase imperceptíveis, mas claros o bastante para sabermos, nossos nomes estavam sendo chamados. Um de cada vez. Em tom arrastado. Frio. Sem emoção. O som vinha da terra. Direto do local onde enterramos os papéis. E em certo momento, sentimos o chão vibrar. Como se algo estivesse se arrastando por baixo da terra. Vindo em nossa direção. De manhã, decidimos cavar o local onde os papéis estavam enterrados. Mas havia algo errado. A terra estava fria. Muito mais fria do que deveria. Quando escavamos, encontramos os papéis, rasgados em pedaços. Como se algo os tivesse mastigado. Mas havia mais. Entre os pedaços, encontramos algo que não estava lá antes, um fragmento de unha. Humana. Longa. Apodrecida. E uma mecha de cabelo embolada em terra. Bruna vomitou. Rodrigo queria queimar tudo. Mas o vento soprou forte do nada e apagou a fogueira recém-acesa. Naquela madrugada, a coisa entrou na barraca. Eu estava sozinho, tentando dormir, quando ouvi o zíper abrir lentamente. Mas ninguém entrou. O que entrou foi a voz. Ela sussurrava meu nome, mas como se fosse eu mesmo falando. Como se estivesse ouvindo uma gravação da minha própria voz. Depois, a voz mudou, e começou a repetir os nomes dos outros. Cada vez mais alto. Até que virou um grito. Levantei, saí correndo da barraca. Rodrigo e Bruna também tinham ouvido. Mas Léo estava imóvel. Sentado no chão. Com terra na boca. Tentamos fugir no amanhecer seguinte. Juntamos tudo às pressas. Mas a floresta não era mais a mesma. As trilhas estavam cobertas. O rio tinha desaparecido. O GPS só mostrava uma tela preta. Bruna caiu de joelhos. Disse que a brincadeira abriu algo que não fecha mais. Léo, agora em total transe, caminhava em círculos, murmurando a oração invertida. Rodrigo subiu numa pedra e gritou por socorro. Mas o som não ecoou. Ele virou para mim e disse: "Olha ali." No chão, o meu nome, escrito em terra, com sangue, repetido 7 vezes. Faz 2 semanas que voltamos. Ou melhor, que tentamos voltar. Rodrigo desapareceu na mata. Bruna foi internada. Léo,
não fala mais. Só escreve nomes no chão do quarto. Eu voltei para casa, mas não há descanso. Às 3h17 da manhã, sempre acordo com meu nome sendo sussurrado, direto do piso do meu quarto. Ontem, escutei outra voz sussurrar do outro lado da parede. Quem me conhece, que me chame. Enterramos os papéis. Mas a coisa, desenterrou a gente. Obrigado por assistir ao Terror Mórbido. Se esse relato te arrepiou, inscreva-se no canal e ative o sino para mais histórias assustadoras. Até o próximo medo.